Olá pessoal, vamos dar início então à resolução do nosso exemplo 2, tá? Só para fixar os conceitos aí do método genérico dos resíduos ponderados. Tá? E aí para isso nós vamos aplicar o mesmo exemplo basicamente a mesma função, tudo igual do exemplo 1, tá? O que nós vamos mudar é a forma de resolução, tá? Que agora a gente vai utilizar um método de resíduos ponderados cru, tá? De forma pura. Dessa forma, nós não vamos variar a quantidade de funções gitativas, vamos usar sempre a mesma quantidade, 3 funções gitativas, tá? N1, N2, N3, ou seja, nós vamos ter 3 coeficientes e por conseguinte nós vamos precisar de 3 equações para solucionar, tá? E aí nós vamos utilizar então 3 funções peso. A função aproximada vai ser exatamente igual à anterior, tá? Com o mesmo NM e com o mesmo psi, né, a mesma função psi. E para tudo isso a gente já calculou, já determinou. E aí eu vou ilustrar aqui só para relembrar, tá? Então a função era essa. Eu determino aqui vários valores de x apenas para desenhar o gráfico, tá? Apenas para o programa desenhar o gráfico. De 0 a 1, variando de 0,01 unidades, tá? 0,01 unidades. Para calcular a função psi, né, a gente utilizou as condições de contorno para quando x igual a 0 e x igual a 1. Sabemos que a questão pede para que seja uma função linear, então utilizamos a equação de uma reta, aplicamos as condições de contorno e encontramos os valores de a e b, né, b igual a 0, a igual a meio, então a função psi é igual a meio vezes x. Tá? Então aqui graficamente a função real em azul e a função aproximada, uma reta ligando os pontos de contorno, tá? Iguaizinhos à função real. Isso tudo foi feito no ano passado. Se está muito rápido por aqui, vocês voltam lá e dão uma olhada, tá? No exemplo passado. A função tentativa nesse formato, né? O mesmo formato do exemplo 1 também. Consequentemente, o critério de completude já está atendido, tá? Então não precisamos mais verificar isso. E aqui eu explicito, né, cada função tentativa, né, N1, N2, N3, com Mzinho aqui já circulado em vermelho, né, variando de 1 até 3, né, já que Mzão é igual a 3, beleza? Então deixa eu botar aqui até já de cara, né, Mzão igual a 3, né? Então temos aqui. E aqui é o gráfico ilustrando cada uma das funções, mas que independe para a gente, tá? Nesse momento. Bom, então como é que nós vamos resolver essa questão? Nós vamos resolvê-la apenas alterando a função peso, tá? Então nós vamos fazer várias tentativas aqui de função peso, tá? Algumas que vão dar errada, outras que vão dar certo. As que derem certo a gente vai comparar entre elas para ver quais interagem mais rápido, quais aproximam melhor a função original e qual a influência, né, da função peso de forma geral na resolução do problema, beleza? Bom, então temos, já copiei aqui, pessoal, lá do nosso slide, né? Na, na, na aula da teoria, né, a gente chegou a essas igualdades, né? Que a matriz K é formada por elementos desse tipo, né? KLM igual a integral da função peso multiplicado pela função tentativa, tá? Somados em todo o domínio, integrados em todo o domínio, né? E então eu vou descrever aqui, tá? Eu tenho que K, já que Mzão é igual a 3, né? Eu vou ter Lzinho e M até 3, né? Então deixa eu escrever aqui, melhor, né? Já que Mzão igual a 3,
mzinho EL igual a 1,2,3. Tá. Se isso é verdade, então a matriz K vai ser uma matriz 3×3, tá? Em que o primeiro termo, né, será integral no domínio de 0 a 1, portanto, tá? Já que o meu domínio é de 0 até 1, esqueci de falar anteriormente, tá? A função W, já que esse é a linha 1, tá? Eu estou na linha 1, vai ser o W1, tá? Ou seja, L igual a 1. Perdão. E eu estou na coluna 1, então vai ser também o índice da função tentativa também será igual a 1. Tá? O nosso domínio é só linear, então vai ser dx, tá bom? Então só lembrando que isso aqui vai ter que ser em função de x, isso aqui também é em função de x. Tá? Os outros é bem semelhante, então eu vou copiar aqui para me ajudar. Aqui, só que aqui como é a segunda coluna, o m vai ser igual a 2 aqui, como aqui é a terceira coluna, o mzinho vai ser igual a 3, tá? Estou copiando só para ficar mais fácil, e aí eu mudo o índice depois. Já que aqui é a segunda linha, eu vou ter o índice 2 da função, o Lzinho 2, né? O Lzinho igual a 2. Então todas as minhas funções tentativas vão ser igual a 2. Já que essa é a minha linha 3, o meu Lzinho vai ser 3. Tá? E aí eu fico com a minha matriz K formada, tá? Então tá aí tudo certinho. Tá dando erro porque eu ainda não defini quem é a minha função tentativa, tá? Nós vamos prosseguir esse exemplo justamente dessa maneira. Eu vou primeiro formular todo o problema aqui, de forma que o programa vai ficar pegando automaticamente os valores, depois a gente vai chutando funções pesas, tá? E aí a gente vai vendo o resultado. O vetor f, o vetor, a matriz coluna, né? Vetor coluna Azinho, apesar de não precisar escrever aqui, ele vai ser um vetor 3 linhas. Eu vou ter a 1, a 2 e a 3. E a função f vai ser também um vetor coluna de 3 linhas, tá? Em que cada linha eu vou ter a integral no domínio, né, de 0 a 1. A função peso, como é linha 1, é a função peso 1. Tá? Só que aqui não é a função tentativa, aqui vai ser a função real menos a função psi. Menos a função psi. Você pode estar pensando aqui de imediato, para que eu quero aproximar uma curva? Para aproximar ela eu preciso da função real. Né? Então aqui eu preciso da função real exata para poder calcular essa integral. Né? Mas primeiro, como eu disse, nossa intenção não é ajustar curvas ordinárias, equações ordinárias, mas sim equações diferenciais. E quando a gente tratar de equações diferenciais, vocês vão ver que isso aqui não será necessário, tá? Por conta da natureza das equações diferenciais, e com o tempo vocês vão entender isso aí melhor. E segundo ponto, mesmo você não conhecendo a função, se você conhece pontos da curva, né, como resultados experimentais, que você tem pontos de uma curva, você pode realizar uma integração numérica. Tá? É como se você estivesse pegando áreas embaixo de um retângulo, ao invés da área debaixo de uma curva. Né? Óbvio que a convergência vai ser mais lenta, né? Mas resolve. Tá?
E aí daria para estar utilizando esse método dessa maneira, tá? Utilizando integração numérica, utilizando os pontos que você conhece. Bom, mas continuando aqui, nesse caso a gente conhece a curva, então nós vamos utilizar, é só como um exemplo, só para ver que é possível, tá? E a influência dessa função peso, tá? E aí, a única coisa que muda aqui em cada linha é o índice da função peso, né? Eu tenho aqui a função peso 1, a função peso 2 e a função peso 3. Ainda não declarei nenhuma função peso, por isso que ele está dando erro aqui. Bom, mas está formulado nosso problema. A gente tem então que, né, K vezes A é igual a F, né? Esse é o nosso problema, tá? Sendo que como é que eu quero achar é o A, então eu vou escrever aqui para ele solucionar o problema, K elevado a menos 1, tá? Vezes F, né? Inverso de K vezes F, beleza? Então vamos, está formulado nosso problema. Assim, deixa eu só primeiro, então a função aproximada, então seria, né? Só esquecendo isso, a função aproximada, então, vou chamar aqui de filinhas. Lembra que o programa aqui não consigo colocar o circunflexo, pelo menos eu não sei como, tá? Então, estou chamando aqui de filinha. Vai ser igual, tá? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a função psi mais o primeiro valor que eu encontrar aqui, o valor da primeira linha que eu encontrar aqui, multiplicado pela primeira função tentativa, mais, e aí isso repete botando apenas o índice, né? Que seria o coeficiente 2 multiplicado pela função tentativa 2, e aqui o coeficiente 3 multiplicado pela função tentativa 3. Tá bom? Bom, perfeito. Tá. Então, aqui já está automatizado, pessoal. Quando eu descrever quem são as funções tentativas, então ele já vai calcular todo automático, tá? Ele vai me determinar quem são as funções φ aproximado para cada função peso que eu utilizar, tá bom? Então, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e nós vamos aqui para a tentativa 1, tá? Então, vou chamar aqui de tentativa 1. Tentativa 1. Tentativa 1. Então, na tentativa 1, eu vou dizer o seguinte, tá? Deixa eu colar tudo aqui, que eu gosto de... Essa parte eu vou repetir. Então, na tentativa 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, vamos supor que a função peso seja igual a 1, certo? W1 seja igual a 1, W2 seja igual a 1 também, tá? E assim por diante. Estou fazendo só o somatório, então das funções aproximadas, né? Se eu desorganizar aqui um pouquinho, para organizar melhor, tá? Se eu botar aqui, ó, o valor desse termo, então igual aqui, veja que todos os meus valores aqui dessas linhas aqui são iguais, ó, são linhas iguais, né? Os coeficientes multiplicadores dos meus A's, né, no sistema linear são iguais. E também o meu resultado, né? E também o meu resultado, né? Também são todos iguais. Por quê? Porque eu utilizei um aqui, então esse termo aqui fica todo igual, né? Mesma coisa que eu utilizei 1 e 1. Então vai ficar N1, N1, N1. O resultado final da integral aqui vai ser todos iguais. Tá? Então, por obviedade, essa primeira tentativa não vai dar certo. Porque, na verdade, eu não tenho três equações independentes. Eu tenho, na verdade, apenas uma equação independente. Apesar de ter uma matriz 3x3 aqui, apesar de ter um sistema linear 3x3, apenas uma equação independente. Então, se eu fizer aqui o rank, se eu tirar o rank ou o oposto dessa matriz K, né, vocês vão ver que vai dar igual a 1, porque eu só tenho uma equação independente. Beleza? Então,
obviamente que eu já sabia que ia dar errado isso aqui, tá? Mas é uma forma apenas de eu mostrar para vocês a importância da escolha da função peso, tá? Essa função peso precisa me garantir um conjunto de equações, tá? No sistema linear de equações, um conjunto de equações independentes entre si. Ou seja, para isso, a minha função peso também precisa ser independente de si, tá? Coisa que eu não chamei tanta atenção na aula teórica, tá? Mas que é de extrema importância. A escolha da função peso é do usuário, o usuário pode escolher a função peso, mas só tem que garantir que ela seja independente, que o conjunto de funções peso sejam independentes entre si, tá? Para poder me gerar um conjunto de equações independentes, tá? Outra então aqui ele nem calcula, tá, pessoal? Porque eu fico com um sistema indeterminado. Então ele não consegue calcular aqui a minha constante, as minhas constantes A, tá? Então esquece aí, deu errado essa primeira tentativa, tá? Como tentativa 2, eu vou fazer outra também que vai dar errado, tá? Mas que eu vou mudar aqui a função peso. Na verdade, eu vou botar aqui a função peso sendo x, essa daqui sendo 2x e essa daqui sendo igual a 3x. Tá? Veja que interessante, o meu rank da matriz continua sendo 1. Ou seja, eu só tenho uma equação independente aqui para utilizar. Tá? Aí a gente vê, olha, mas nossas linhas não são iguais. Tá? Nossas linhas não são iguais em nenhum dos casos. Mas elas são dependentes entre si. Tá? E como é que a gente verifica isso? Veja, na verdade, esse termo aqui é exatamente o dobro desse primeiro. E esse termo aqui é exatamente o triplo desse primeiro. E isso se repete. Esse termo é o dobro desse e esse termo aqui é o triplo desse. Tá? Esse termo é o dobro desse, esse termo é o triplo desse. Ou seja, essa minha linha 2, na verdade, é igual ao dobro da minha linha 1. E essa minha linha 3, na verdade, é igual ao triplo da minha linha 1. Então, e se eu tenho uma equação do tipo... Se eu tenho um sistema linear do tipo x mais y, tá? Só para ficar simplesinho, igual a 1, e 2x mais 2y igual a 2, isso aqui eu não tenho duas equações. Eu tenho apenas uma equação. Tá? Isso aqui é um sistema indeterminado. Tá? Indeterminado. Indeterminado. Beleza? E a gente vê isso, tá, pessoal? Se vocês querem fazer isso manualmente para calcular esse ranking, na verdade basta você fazer a regra do escalonamento, e aí vocês também devem ter aprendido isso lá em geometria analítica, né? Em que você tenta deixar as equações, você tenta anular sempre o primeiro termo das equações, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um de 3 aqui, tá? Para ficar mais, para ter pelo menos duas tentativas. Eu vou fazer uma bem óbvia, obviamente, para a gente fazer rápido aqui, né? Então, se eu fizer a regra do escalonamento aqui, né? Eu quero primeiro anular esse primeiro termo. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2 e subtrair por essa, tá? Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 2 e vou somar com a segunda. E aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter aqui menos 2x, menos 2y, menos 2z, igual a menos 2. Tá? Quando eu somar com a minha equação de baixo, né, a gente vê que a gente vai ficar com a equação do tipo 0 igual a 0. Né? E aí, na minha segunda parte do escalonamento, eu vou ter, na segunda etapa, né, na segunda iteração do escalonamento, eu vou ter a seguinte situação. Né?
0 igual a 0 e 3x mais 3y mais 3z igual a 3. Então veja, aqui já não ia rolar o sistema linear, né? Então eu vou parar por aqui, porque aqui eu tenho uma equação não serve para nada, me dá 0 igual a 0, né? Então eu já não tenho a quantidade de equações necessárias para resolver o meu sistema linear. Obviamente que quando eu fizesse aqui para o escalonamento também da primeira linha com a última, também daria 0 igual a 0, tá? E aí eu ficaria, na verdade, com uma matriz de posto. Tá? O posto de matriz é igual a 1. O posto desse sistema linear é igual a 1. E aí eu tenho um sistema indeterminado. Tá? Tenho um sistema indeterminado. Beleza? Bom, voltando aqui ao exercício, vemos também que essa escolha de funções tentativas, apesar de serem diferentes, não serem iguais, ou seja, eu estou ponderando no final das contas, mas eu estou ponderando de uma forma dependente, tá? Essas funções são dependentes entre si, o que está me gerando equações, linhas dependentes entre si, tá? Múltiplas de si, beleza? Bom, agora então vamos partir para uma tentativa que acredito eu que será válida. Tá? E vamos obter nosso primeiro resultado. Vamos ver que se a gente faz 2 ou 3 tentativas válidas e compara. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, a primeira tentativa, eu vou dizer que isso aqui vai ser x, isso aqui vai ser x elevado ao quadrado, isso aqui vai ser x elevado ao cubo. Tá? Ou seja, é como se fosse uma função tentativa x elevado a m, ou x elevado a l, perdão, tá? X elevado a l. Né? Então vai ser, quando L for igual a 1 vai ser x, quando L for igual a 2 vai ser x ao quadrado, quando L for igual a 3 vai ser x ao cubo. Percebam que agora eu não tenho funções mais independentes, tá? Linhas dependentes, eu tenho linhas independentes, tá? Tanto na matriz K quanto na matriz no vetor F, tá? E você vê que o rank da minha matriz K é 3. Então a minha matriz aqui é cheia, tá? É uma matriz cheia, todas as linhas e colunas são independentes. Beleza? E aí, ó, veja que ele agora não está alegando erro aqui no cálculo do A, porque agora minha matriz K é inversível, já que eu tenho um sistema determinado de equações, e eu vou calcular os valores dos coeficientes A só dando o igual aqui. Então, esse é o valor do coeficiente A1, coeficiente A2, coeficiente A3. Perfeito? Né? Dessa seguinte maneira. Eu vou ter só que inverter aqui, senão ele vai dar erro. Beleza. E aí a minha função aproximada, e eu vou chamar essa de função tentativa 3, tá? 3. Eu tenho solução para ela. Então deixa eu só fazer diferente aqui. Tá. Tô ajeitando aqui só para ficar o melhor visível possível. Tá? E aqui eu tô botando tudo em fração, que é para ele me dar a resposta também em fração. Por isso que houve essa demorinha, desculpa aí. Bom, então aqui está a minha função, tá? Ela, da mesma forma que na primeiro exemplo lá, eu não estou conseguindo simplificar mais, mas obviamente que a gente sabe que esses 3x podem ser subtraídos desse 7x aqui, né? E aí eu ficaria com essa equação, sendo que ao invés de 7x aqui seria 4x dividido por 6, né? Beleza? Tá bom. E aí que eu vou plotar a minha equação, é só para a gente ver visualmente o quão próximo está. Espero que esteja se aproximando, né? Tá, então veja, ó, que já está bem próximo, né, pessoal? Está bem próximo mesmo, né?
tá bom? Muito próximo. Então vamos utilizar outras funções tentativas. Vou até copiar do jeito que está aqui, novamente. Vou lá em outra folha. Só mudar as funções tentativas, de vez de estar tudo igual. Só estou mudando as funções tentativas. Então vamos utilizar aqui uma função tentativa cosseno. Tá? Cosseno de... Eu nem sei se vai dar certo aqui, mas vamos ver. Vamos dizer que a nossa função tentativa seja cosseno de m vezes x, de L vezes x, tá? Então aqui vai ser cosseno de x, mas aí vai dar zero, né? Π, eu tenho que botar vezes π. Vamos dizer que seja cosseno de x vezes π, π vezes 1, né, no caso aqui. E a segunda, vamos dizer que seja 2 vezes isso, tá? 2 vezes isso. Vamos ver como é que ela sai, né? Que eu estou tentando agora. Aqui 3, tá? Então, a nossa função tentativa seria cosseno de m, cosseno de L, vezes π vezes x, tá? E aí eu chego na... veja que as minhas funções... a minha matriz K não deu legal, tá? Deu um rank 2. Rank 2, então essa linha aqui, claramente nessa linha está proporcional a essa, tá? Então não tem solução isso aqui. Tá? Deixa eu ver se eu botando aqui dividido por 2. Se eu chego. Bom, aí chegou, tá? Quando eu coloco dividido por 2, ele chega. Tá? Rank 3, então vai dar certinho, tá? Eu aqui eu não vou utilizar... eu vou utilizar igual mesmo, que é para me dar o resultado numérico. Tá? E vou ajustar depois, porque senão vai ficar sempre dependente de π. Tá? Deixa eu botar aqui float 3, perdão, float 4 eu vou botar. Tá? E aqui também eu vou botar float 4. Beleza, então aqui está a minha equação. Essa eu vou chamar de 4, tentativa 4. Tentativa 4. Tá? Vê que ela também se aproximou. Tá? Vamos colocar junto da outra, né? 3 para ver se tem diferença. Ó. A 3 é mais próxima, né? A 3 é mais próxima. Ó, não sei se dá para vocês visualizarem aqui, ó. Né? A 3 é preta, a real é azul, então tá mais próximo, tá? A preta tá mais próxima do que a vermelha. Então, em termos de funções tentativas, a ideal, né, a tentativa ideal seria eu utilizar perdão, a função polinomial lá e não essa de cosseno, tá? E só para... eu vou fazer uma nova tentativa, isso aqui é tentativa 4. Fazer a última tentativa aqui, tá? E depois a gente compara tudo numericamente, né? Utilizando o coeficiente de determinação das curvas. Tentativa 5, eu vou fazer o seguinte, só para também abrir mais a expandir a cabeça de vocês. Veja que essas funções não precisam ser parametrizadas, né? O usual é ela ser parametrizada, que é até por conta de você fazer algoritmos, né, computacionais e tudo mais. Mas essas funções podem ser independentes. Eu posso ter uma função aqui 1, por exemplo, aqui uma função x ao quadrado, tá? E uma função cosseno. Tá? Nada impede. Veja que meu rank da matriz é 3, ou seja, minha matriz é quadrada, perfeita. Eu tenho, vou ter resultados, tá? Vou ter resultados, vou ter um sistema linear determinado. Então, meus coeficientes estão aqui. A minha função tentativa 5 está aqui, tá? Veja que o que muda são os coeficientes, né? A forma dela continua
igual. E a minha função tentativa 5 aqui no gráfico, vamos ver se a gente consegue visualizar ela, ela está aqui amarela, vê que ela não ficou tão boa, né? Ela ficou semelhante à vermelhazinha, né? Ficou quase em cima da vermelha, né? Da função vermelha. Beleza? Mas a que se aproximou melhor aqui, claramente, foi a 3, né? A pior foi a vermelha e a amarela foi um pouquinho melhor do que a vermelha. A gente pode verificar isso numericamente aqui, isso visualmente, né, pessoal? Que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo. Não sei se está dando para ver tão bem no vídeo, tá? Mas aqui eu vendo que visualmente esse foi o ranking, né? A melhor aproximação foi utilizando a função polinomial, a segunda melhor foi utilizando essas misturadas, né? E a pior foi utilizando a função cosseno, tá? Mas vamos ver isso numericamente. Vamos ver isso numericamente. E aí a gente vai avaliar o coeficiente de determinação de cada curva aproximada. Então, aqui está o equacionamento, né, que eu tinha feito para o cálculo do coeficiente de determinação. É o mesmo que eu fiz no exemplo passado. Eu só vou fazer aqui 3 vezes, que é para a gente calcular 3 vezes, né? Então, R, aqui eu vou ter o coeficiente de determinação da função da tentativa 3, da tentativa 4 e da tentativa 5, tá? Não mudou nada porque eu não mudei aqui, né? Então tem que botar 4, tem que botar 5. Eu tenho que botar um embaixo do outro, senão ele vai substituindo os valores. Então veja qual é a determinação dessa da terceira tentativa, né? Do polinômio. 0.997. O da 2, só um minuto. 0.998. O da 4, né? Tentativa 4, perdão. A tentativa 5 foi também 0.998. Tá? Então veja, que apesar de visualmente, né, nos pontos críticos, a, a reta mais aproximada pareceu ser a 3, né? A do polinômio, mas se pegar todos os erros somados, né, ao longo da curva, na verdade o mais próximo foi a 4 e a tentativa 4 e a 5, tá? Então deixa eu só expandir aqui para ver quem teve mais efetivamente, né? Ó, a mais próxima foi a cosseno, né? Então veja a importância de estar utilizando coeficientes, né, numéricos para verificação de erro, né? Visualmente aqui, pelo menos para mim, né, dava a impressão que a preta, né, a reta preta aqui é a mais próxima, né? Você olhando aqui nos pontos mais extremos, né? Mas no resto da curva, quem se aproximou mais foi a 4 do cosseno, tá? Beleza, pessoal? Então, o exemplo 2, a gente para por aqui e fica aí como exercício para vocês fazerem o exercício 2, tá? A gente fez o exemplo 2, você faz o exercício 2 aí, que é basicamente repetir o que a gente fez, escolhendo outras funções tentativas, outras funções peso, perdão, tá? E comparando da maneira que a gente comparou. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal, tá? Então, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.